Bom, hoje a produção de soja e milho no Mato Grosso do Sul, a gente tem se consolidado cada vez mais e é uma área que está em constante expansão, né? Na safra aí, passada, a gente atingiu aí 4 milhões e meio de hectares de área plantada de soja. A expectativa agora para essa nova safra 25-26 é de 4,8 milhões de hectares, um aumento aí de 6%. E a produtividade a gente acredita que fica em torno de 53 sacas, um aumento aí de 2% em relação ao ciclo passado. E a produção pode atingir aí cerca de 15 milhões de toneladas no estado do Mato Grosso do Sul. É um aumento aí praticamente de 8%. A gente sabe que a área nossa no estado ela não para de crescer e com isso vem o aumento da produção. No entanto, a gente tem uma produtividade bem reduzida aí devido aos diversos fatores climáticos que teve nas últimas 5 safras do estado do Mato Grosso do Sul, que acabou afetando o estado, né? E aí a gente segue essa média cautelosa aí com as últimas 5 safras, mas o estado do Mato Grosso do Sul está no rumo certo, está crescendo cada vez mais e está sendo bem competitivo à frente de outros estados aí no Brasil. A gente viu aqui no caso em relação às produções, hoje, né, a gente já estava conversando um pouquinho antes, em relação à expansão, né? Exemplo, Maracaju já tem uma dificuldade muito grande de expansão territorial. Agora é investir em tecnologias para aumentar a questão da produtividade nessas mesmas áreas. Outras áreas do estado, como Sidrolândia e outros municípios, Gabriel, tem a possibilidade de aumento, mesmo que às vezes é necessário investir em relação na terra, como correções de solo. Como que a ProSoja está vendo, né, essa possibilidade de expansão, tipo Sidrolândia e outras cidades em torno, ou, né, que fique em volta, aí, que nem na região mais alta, sei lá, de Coxim, ou indo aqui para a divisa de São Paulo, né, mais aqui em cima do estado, porque o sul já é bem produtivo, né? Região de Dourados, né, já tem uma produção mais consolidada. Como é que vê essa questão dessa expansão? Bom, então, analisando o estado como um todo, né, hoje a gente tem várias limitações, né? A gente tem o principal é o clima, né? E o outro segundo é a textura de solo, né? A gente tem uma grande parcela aí do estado, da região leste, com áreas arenosas. A gente acredita que a expansão no leste ela vai ser mais conservadora, porque a gente tem baixa aptidão e o único modelo para que tenha uma alta produtividade, que o produtor consiga ficar nessa área produtora, como de soja e milho, é através da irrigação. Então, a região leste a gente tem essa análise. A região sul do estado, aí a gente tem os municípios de Neuaque, Sidrolândia, Anastácio, um pouco de Bonito também, dependendo da área. Rio Cênico sempre é muito importante, a ProSoja sempre frisa isso. A gente sempre procura conservar quanto mais esses rios cênicos, como Formoso, Mimoso e o Formosinho. A gente não quer soja assim, dando trabalho para o meio ambiente. Então, praticamente, o que a gente tem analisado no ritmo dos últimos 5 anos é que o crescimento assim, vem sendo através de pastagem, né, e principalmente degradada. A gente tem 58% da área de soja sendo expandido nessas áreas de pastagem. Então, atrelando já o município de Sidrolândia tem 119 mil hectares de pastagem, né, registrado aí na safra 24-25. A gente acredita muito que o município vai expandir essa área e que no futuro eu acredito que seja um dos maiores produtores de soja aí no estado do Mato Grosso do Sul. Pode ser até o primeiro produtor, né, devido a essa área de expansão. No entanto, a gente tem que entender que o limite, né, do município, né, e também a sua ocupação territorial, ele acaba tendo bastante assentamentos. Então, isso daí pode ser um entrave para a expansão dentro dessas áreas de pastagem, né? Mesmo que tenha aí auxílio técnico, né? A gente acredita muito no Senar, nessa parceria com a Teg Grãos, eles fazem essa ajuda para o pequeno produtor, para quem está querendo iniciar nessa produção. É algo que a gente entende que essa expansão vai acontecer no estado. E a gente tem praticamente aí, analisado, né, o que vem de aptidão do solo. A gente acredita que em terras boas, a gente acredita que tem cerca de 1 milhão de hectares ainda a ser expandido em área de pastagem. Então o estado está em crescimento, o estado está muito forte
e a gente acredita muito que o produtor aliado com a tecnologia, ele consegue mitigar vários riscos aí da produção. Hoje, o principal risco é o clima e a irrigação, a parte de planejamento, a parte de conservação de solo está sendo muito forte e acredito que o produtor vai estar assim, muito mais enganjado e muito mais preparado para as próximas safras, com o que a gente já teve de histórico no passado, aí, de safras ruins devido à questão climática, e se preparando para isso e está expandindo cada vez mais a área. Em relação a essa expansão, aí vem sempre a questão aí da exportação, né? E o mercado, o próprio mercado, a regulação do mercado em relação aos preços, né? Essa oscilação cambial e o cenário externo, especialmente olhando para a China, que tem impactado as margens dos produtores, como é que fica? Porque hoje, praticamente, a exportação é para a China. E como é que fica, olhando para essa oscilação de câmbio, essa, entre aspas, dependência de exportações praticamente para a China, como é que fica a relação do produtor com a exportação? Bom, a relação do produtor com a exportação, né, a gente entende que isso daí futuramente, a tendência é cada vez mais outros países sair dessa dependência de compra de grãos da América, né? A gente entende que a China está se preparando para isso, né? 40% do seu PIB está sendo investido na África para que ele possa comprar grãos mais baratos. E o futuro da soja e do milho no Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul é a industrialização, né? Cada vez mais a gente tem que vender o subproduto de vez do grão, né, originário. Então, eu acredito que futuramente a gente vai fazer essa transição, né? A gente sabe que a soja é uma commodity que faz diversos produtos e que a gente tem a capacidade de se produzir cada vez mais, né? A gente transformar essa soja em carne, se transformar ela em cosméticos, em óleo, até mesmo a gente estava analisando esses dias, a soja já fez até carro, até pneu faz com óleo de soja. Então, a industrialização vai ser o grande futuro aí do Brasil. E a gente, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente está no ritmo certo, né? Foi o estado que mais se industrializou nos últimos anos e está nessa corrida cada vez mais para se industrializar. O milho foi o produto que mais se industrializou. A gente tem praticamente 70% da produção do estado ficando aqui. E a gente acredita que esse ritmo seja muito maior nos próximos anos, com as indústrias de etanol, de milho, também etanol de sorgo, que é o grande papel que tem aí o sorgo sendo uma segunda cultura aí para quem faz a segunda safra. Então é algo que está se formalizando, é algo que está crescendo. Então o aspecto cambial ajuda muito a exportação da soja. A gente tem 1/3 praticamente do preço relacionado ao dólar. No entanto, quando a gente tem esse preço relacionado ao dólar, a gente também tem os insumos relacionados ao dólar. É o que faz aí aumentar o nosso custo de produção. Pra você ter ideia, a média de produtividade de 53 sacas que a gente tem no estado, para se produzir essas 53 sacas, a gente está gastando 49,38 sacas. Então, a gente tem aí a relação de troca apenas de 3 sacas. Então, praticamente, 3 sacas e meia, praticamente o produtor tem aí essa grande dificuldade de relação de preço com a sua produção, com a sua produtividade. Então, esse é o grande ponto que a gente deixa frisado. O Estado está no avanço certo e até é o Estado que tem mais crescido nos últimos anos. Esse crescimento também, ele pode ser associado à questão da diversificação, porque a diversificação do Estado, ela é grande, né? Cidrolândia é um exemplo disso, né? Ela não depende só da soja. Soja hoje é o maior carro-chefe, milho está se transformando também um dos maiores carro-chefe. Mas temos aqui a bovinocultura, nós temos aqui a frango, né? Produção de aves de frango, nós temos a suinocultura, ou seja, uma grande diversificação. Essa diversificação, ela pode realmente, vamos dizer assim, no futuro salvar o agronegócio de uma possível crise em relação a qualquer outro sistema climático, em relação à produção?
Sim, com certeza, né? A gente fala que hoje o produtor de soja ele não anda só, né? Ele não anda apenas fazendo seus investimentos na soja. Tem um produtor de soja que faz investimento em laranja, faz investimento em eucalipto, em bovinocultura, sementes de pastagem. O Estado ele tem esse fortalecimento e acredito que isso é saudável. Eu acredito que isso daí tem ajudado o produtor de soja, principalmente quando a gente tem estiagem, né? A gente sabe que a gente não pode colocar todos os nossos ovos na mesma cesta, né? A gente tem que deixar um pouquinho assim para fora para que a gente possa ter, né, essa segurança, nesses momentos críticos, só a diversificação pode ajudar o produtor, né? E a questão granjeira e a questão da pecuária é totalmente, fala assim, a sua base, ela vem, né, da questão tanto das fibras, né, que é a pastagem, mas também vem a parte de soja e milho. Hoje só se tem o crescimento de confinamento no estado do Mato Grosso do Sul porque tem produção com bastante oferta. Então, eu acredito que o produtor aí também que futuramente tem aí, a gente tem um déficit da média dos últimos 5 anos de 11 milhões de toneladas de armazenagem. Eu acredito que isso tende a aumentar, né? A gente tem até algumas propostas do Estado, que tem o Procop, que tem uma linha de crédito para cooperativas que fazem esse aumento de armazenagem. Algo importante, a gente precisa de linhas federais que estimulem cada vez mais, a gente precisa de crédito que venha com subvenção federal para que isso diminua o seu custo e a sua taxa. Então a gente acredita muito sim que a diversificação e trazendo essa parte de armazenagem muito mais forte, que o produtor consegue agregar, saber pegar, na verdade, a melhor período para comercialização, não é o período que a gente tem de colheita da soja, que acontece aí em fevereiro. Então, a gente sabe que o período melhor de comercialização é a partir de julho. São momentos que não tem essa grande oferta no campo e acredito que só assim o produtor vai estar capitalizado e vai estar mais garantindo a sua safra mais pujante no estado. É uma coisa que você comentou agora aí, vamos entrar nela então, nesse gancho, você falou do armazenamento. Até um estudo da própria ProSoja, né, fala do gargalo aí de 11 milhões em relação à necessidade de ter um armazenamento um pouco mais robusto em relação à produtividade, justamente por esse período, né, que às vezes o produtor ele precisa escoar mais rápido, vender até com preço mais baixo, porque ele precisa armazenar o que está sendo colhido agora. Então, às vezes, ele não consegue manter uma grande quantidade armazenada, né, justamente por falta desse armazenamento. Como que se vê essa questão justamente do armazenamento, né, ou como que a ProSoja, junto com os produtores, o setor, né, de armazenamento, está vendo para poder suprir essa falta de armazenamento? Porque parece que só Dourados, no estado, tem um fôlego de armazenamento, mas os outros municípios todos têm um gargalo meio apertado. Exatamente, né? E hoje a gente fala Dourados, ele tem esse gargalo aí menor apertado porque ele tem indústrias, né? A indústria que praticamente fica com o maior estoque de grão, não é o produtor atrelado em si. Então, o produtor aí, a gente acredita que futuramente, saindo linhas de créditos mais vantajosas para que ele possa fazer essa armazenagem, possa construir, porque um silo não é barato, né? A gente tem tanto problema de crédito rural, mas também a gente tem um problema também de funcionários, né? A gente tem poucas pessoas capacitadas nesse ambiente. Até mesmo na classificação de grãos é um grande problema no estado. A gente tem bastante classificador prático e não classificador oficial credenciado ao Ministério da Agricultura, que muitas vezes fazem uma classificação errônea, ou prático. Não tem essa capacidade técnica de estar desenvolvendo atividade quanto mais coerente possível e mais correto possível. Então, a gente tem diversas assim, dificuldades dentro dessa parte de armazenagem, tanto de custo como de pessoas. Mas entendendo em si, a gente acredita que a armazenagem no estado do Mato Grosso do Sul, ela vai entrar com um grupo de produtores, né? A gente tem aí a média diária de soja no estado é de 800 hectares, né, por produtor. A gente entende que 800 hectares é muito pequeno para você fazer apenas um armazém para ti. Então ele tem que fazer essa parte de juntar esse grupo,
e promover o armazém para que ele fique de forma mais sustentável e que consegue assim, ter uma linha mais facilitada de escoamento e logístico. Hoje a gente tem bastante armazéns localizados, né, em certas regiões que onde locais não existem armazenagem. Um exemplo prático disso é o município de Bodoquena. Praticamente toda a sua produção, ou ele vai para Bonito, ou ele vai para Maracaju ou outras cidades, né? Então, esse é o grande ponto. A gente tem que entender que a armazenagem é algo difícil, né? Então, o produtor precisa estar cada vez mais, falar assim, junto com sua cadeia, junto com um grupo de produtores, falar assim, só o cooperativismo e a associação pode ajudar nesse momento, porque são operações caras, né? Um erro de armazenagem pode custar aí na escala de milhões de reais e sendo uma dificuldade financeira futura para o produtor. Em relação a essa questão de logística, né, e questão de armazenamento, entra a questão, você já falou, que o Mato Grosso do Sul é que vem se industrializando cada vez mais, visando principalmente a indústria do agronegócio, né, de processamentos de etanol, de óleo, está vindo cada vez mais indústrias de processamento de derivados, né? Derivados em relação, não derivados, eu falo mais de processamento de carne, né? Aqui o estado já tem o processamento de carne em São Gabriel, né? Que é, se não me engano, que é a de suinocultura, Sidrolândia, Dourados, e tudo isso acaba visando também tanto o mercado interno como o mercado externo, né? Esses produtos beneficiados. E como que a rota bioceânica pode favorecer tanto a questão desse gargalo de armazenamento, mas também favorecer a agroindústria do Estado? Como é que a ProSoja vê essa relação desse caminho, né, da rota bioceânica? Bom, a rota bioceânica ela tende a ser favorável ao produtor de soja do estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Né? Ele tem aí um gargalo que a gente chega muito mais rápido na Ásia. A gente chega em torno de 12 a 17 dias mais rápido no nosso produto lá, né? O que a gente tem de problema no Brasil é a questão da logística. Então, você tem ideia, para a gente ser competitivo, a gente tem que ter um custo de frete muito mais barato, né? A gente precisa de rotas, além de rotas melhores, a gente precisa também de infraestrutura melhor, né? Hoje, praticamente, o nosso modal é o rodoviário, é o modal mais caro utilizado. A gente entende que esse problema ele tem por falta de políticas de incentivo a isso, falta de, assim, o governo abraça tudo, né, e não deixa o papel aí do investidor, das empresas privadas assumir essa questão logística. E muitas vezes acaba isso dificultando, né? O Brasil investe apenas 2,2% do seu PIB na infraestrutura, no qual seria o ideal o dobro desse valor, né? Você tem ideia o que a gente tem de custo logístico? Praticamente uma tonelada de grãos do Brasil que vai para a China, ele custa em torno de US$ 110. É quase o dobro praticado nos Estados Unidos e na Argentina. Então, esse é o grande ponto. A rota bioceânica vai vir para ajudar. A gente entende que pode cair o custo aí de frete, custo logístico praticamente do Brasil de 30%. A gente deixando de mandar os nossos grãos tanto para a região de Santos, tanto para os portos de Santos, como Paranaguá, como São Francisco do Sul, e assim a gente fazer atribuindo a rota bioceânica. A gente está muito ansioso, né, o Estado, para que tenha cada vez mais rápido pronto essa rota, não só o nosso Estado, como o Mato Grosso também, acredito que vai ser muito importante. E o gargalo principal da rota bioceânica vai ser a questão dos produtos in naturas, né? Então, laranja, a questão da carne, ela acaba chegando mais rápido, ela chega suprindo essa necessidade do mercado asiático, que vem aí cada vez mais sendo comprado o nosso produto, né? Essa relação de guerra comercial entre Estados Unidos e China só favoreceu o Brasil, e a gente está sendo o principal aí gargalo para a compra da China. Né? A gente acredita que o mercado asiático vai continuar sendo o nosso principal comprador. No entanto,
né, como eu já disse antes, a gente tem essa questão aí de outros investimentos para que diminua essa competitividade. Então, a gente acredita que a rota bioceânica vai ajudar sim e vai trazer muito, assim, muita mudança no nosso estado. Eu acredito que a importação que vem da rota bioceânica vai falar assim, é o principal gargalo que vai ter no Brasil, né? A gente vai trazer produtos muito mais rápido ao Brasil e o estado do Mato Grosso do Sul vai se industrializar muito mais, não só na parte do agronegócio, mas sim na parte de tecnologia, que pode também ser aliado ao setor do agronegócio. Muito bem, Gabriel. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, qual que são as principais perspectivas aí em relação a linhas de crédito, né, o seguro agrícola? Quais são as prioridades hoje, talvez, esse acho que a gente não dá para entrar muito nesse assunto, porque é um assunto bem comprido, né? Essa questão de crédito rural, seguro agrícola, acho que daria um programa só para falar disso, né? Mas para a gente não estender Exatamente. muito, então, Gabriel, eu gostaria então de deixar aqui, né, os microfones da TV Planalto aberto, né, para suas considerações, alguma coisa que gostaria de acrescentar que a gente não perguntou. Bom, eu quero deixar aí aos produtores que estão ouvindo a TV Planalto, eu acredito que assistindo também, eu acredito que é muito importante o produtor fazer o dever de casa, né? Planejar, né? Começar essa safra de soja já bem alinhada a todos os seus equipamentos, entendendo os principais pontos que a gente vai ter na safra aí, tanto a parte climática, fazendo o escalonamento da sua área, tendo uma comercialização muito mais antecipada, prevendo preços melhores futuros. Eu acredito que o produtor no nosso estado ele tá com essa bagagem. Ele é um produtor que tem uma resiliência muito grande para estar nessa operação. A gente teve aí os últimos 5 anos apenas com apenas com 2 safras boas, praticamente, de soja e milho. E assim, o produtor tem que estar bem alinhado às suas práticas, porque qualquer erro agora, nesse momento, pode levar a perder tudo, né? E a perder até patrimônio. Então, eu acredito que a safra de soja ela começou no estado, está sendo plantada, estamos com 30% aí do plantio, praticamente igual o ciclo anterior. E o que vai decidir a nossa safra de soja aqui vai ser os períodos de dezembro e janeiro, onde concentra a maioria do enchimento de grão no estado. Então, o produtor tem que estar atento a todos os protocolos de inseticida, fungicida, para que faça uma boa safra e seu custo cada vez tem que ser menor. Então, o produtor não pode errar nesses momentos de aplicação, porque é onde fica a maior parte aí do custo. Então, o produtor tem que estar bem atento ao campo e a ProSoja está à disposição para ajudar todos os produtores em qualquer momento decisivo aí da safra.